Boa, boa tarde, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Não posso deixar de entrar também nesse debate e lembrar que nós, como toda a população brasileira, queremos a rápida e honesta apuração dos desvios que aconteceram na Petrobras e outros setores da administração pública brasileira. A transparência na solução desses problemas é essencial para a sociedade brasileira caminhar de uma maneira correta, de uma maneira que todos nós queremos para nós brasileiros. Mas nós não podemos deixar de lembrar que o PMDB é o aliado também do PT e também tem as suas responsabilidades dentro desse processo. Nós não podemos lembrar que na época das vacas gordas, que o royalty do petróleo jorrava por muitas prefeituras e pelo Estado, ele foi usado de uma maneira errada, fugindo àquela destinação que deveria ter sido, de criar outras fontes alternativas de renda para os municípios, de criar melhoria na educação e na qualidade de vida dos munícipes beneficiados pelos royalties do petróleo. E isso não foi feito na grande maioria das vezes. Agora, surge essa crise, realmente expôs a situação tenebrosa desses municípios e do Estado do Rio, que o PMDB participou da construção. Isso é importante deixar bem claro. A culpa do que está acontecendo não é só do PT. Então, a transparência na apuração dessa tenebrosa roubalheira que parece ter acontecido, a transparência é essencial para botar o pingo no i, para mostrar quem é responsável pelo quê. Isso é importante para o país e para o Estado do Rio. Mas o que me trouxe nessa tribuna, de certo modo, tem relação com isso, que é uma epidemia de dengue, um surto de dengue que está acontecendo na minha região, no sul do estado. A cidade de Resende está com mais de 200 casos descritos, já aconteceram 3 mortes. E nós sabemos que, infelizmente, nesse país, essa quantidade de casos notificados está muito aquém da realidade. Nós sabemos que esses casos são subnotificados. E nós não podemos banalizar essas mortes. A gente vê aqui na imprensa, aqui na capital, uma criança morta com bala perdida, aquilo gera uma notícia no jornal de um ou outro dia, depois se esquece. Fulano morreu lá no interior, ainda chama atenção. 3 mortes de dengue. Isso não pode ser banalizado. São pessoas que deixam de luto as suas famílias em função de erro na condução da saúde pública nesse país. Os surtos epidêmicos, eles não acontecem por um motivo ou por outro. Eles acontecem atrelados à má condução na política de saúde. Se a política de saúde acontecer dentro da maneira que tem que ser, não haverá esses surtos epidêmicos. E nós sabemos que a nossa sociedade no estado do Rio de Janeiro vive esperando o próximo surto de dengue que vai aparecer nesse ou naquele lugar. Então, essa banalização, achar que essas mortes são naturais, é a pior maneira de fazer o enfrentamento de uma doença grave com um potencial grande de mortalidade como a dengue. E de quem é a culpa?
De quem é a culpa de acontecer isso? No fim das contas, acaba dizendo o quê? É o cidadão que não tirou a água do potinho de flor. É o cidadão que deixou a garrafa PET com a tampinha lá. Não é o cidadão que deixou, não. Nós não podemos botar a culpa na ponta da linha. A culpa são nos condutores, nos gestores da saúde pública, no gestor público desse Estado, desses nossos municípios, inclusive nossa. Eu quero lembrar a todos nós, eu tenho certeza que os senhores sabem, nós não escolhemos, não fomos obrigados a estar aqui. Nós fizemos campanha, gastamos dinheiro público para estar aqui representando o povo. Os prefeitos, os secretários de saúde estão lá porque querem, ninguém é obrigado a estar lá. Então, nós todos somos responsáveis pela saúde dessas pessoas. Não podemos ir para a imprensa e dizer que a culpa é do potinho de planta que está lá com água. Se as campanhas de saúde, de conscientização, falharem, as pessoas vão deixar aquele potinho lá, as caixas d'água abertas. Nós precisamos de uma vigilância contínua. Infelizmente, esse país tem a dengue como uma doença endêmica. E se qualquer afrouxamento nessa conduta preventiva vai gerar o aparecimento de surtos e vai gerar o aparecimento de mortes decorrentes de uma doença que pode ser evitada. Pode ser evitada. Então, é importante que nós venhamos a ter nessa casa a discussão a respeito desses assuntos. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu sou médico desde 1978, sou funcionário do Ministério da Saúde, licenciado a partir do momento que entrei nesse mandato. Então, eu conheço essa estrada. Eu me lembro que em 1900 e alguma coisa para trás, era ministro, não sei nem de qual partido era, um senhor chamado, um médico chamado Alcenir Guerra. E houve um desmando lá no Ceará, de uma roubalheira, negócio de guarda-chuva, de bicicleta, naquela época. E eu trabalhava no programa de diabetes, me lembro bem disso. E falei com o meu chefe, o doutor Mauro Nogueira, que implantou o SUS lá na cidade de Resende. Pessoa brilhante. Doutor Mauro, vai faltar insulina. E dito e feito. Alguns meses depois, em função dessa roubalheira, porque o dinheiro sai da mesma caixa, o mesmo dinheiro que é roubado é o que compra a insulina, faltou insulina nos postos de saúde de Resende e do Brasil todo. E eu penso que o que roubou deveria ser responsabilizado pela morte dessas pessoas, pela falta de insulina. Então, nós temos que entender isso. A culpa da epidemia de dengue não pode ser atribuída ao cidadão. Ela tem que ser atribuída a nós, todos, gestores públicos. O cidadão precisa fazer a parte dele, concordo perfeitamente, mas não pode ser o principal responsável por isso que está acontecendo. É questão de tempo. Agora está no sul fluminense, daqui a pouco vai estar em outro município, se nós não tomarmos as medidas cabíveis. E quando o deputado Flávio fala da contenção de gastos, tirando recursos da saúde, é lá que vai aparecer esse tipo de problema. Não se enganem, vamos ter outros surtos em função da retirada do recurso, que já é pouco para a saúde. Isso, nesse momento que nós começamos essa legislatura, eu queria repetir da nossa responsabilidade e que tentarei vir aqui a essa tribuna para chamar a atenção para esses pontos, para evitar as mortes que não poderiam acontecer num país que é a 7ª ou 8ª economia do mundo, e num estado que tem a 2ª maior arrecadação da federação. Então, eu agradeço, presidente, a oportunidade e agradeço a todos os deputados. E convido a todos a pensarem nisso, a pensarem na nossa participação na luta contra uma doença fácil de combater, mas que, infelizmente, a cada dia leva mais alguns brasileiros para o cemitério. Obrigado.